Às vezes nós pensamos dessa forma apenas com pessoas que não falam da mesma fé que a gente. Mas quando a gente desce alguns degraus a mais e encontra aqueles que estão à margem da lei, os marginais, os que estão à margem da lei e que cometem todo tipo de loucuras, talvez o nosso sentimento fosse exatamente esse. Por exemplo, nós estamos na fase, no Brasil, aqui não, mas no Brasil, que se diz que o bandido bom é bandido morto. A gente deseja mais que a pessoa morra e vá para o inferno do que essa pessoa encontre a Jesus. E justificamos essa narrativa da gente pautada em cima daquilo que eles fizeram de ruim. E eles fazem coisas ruins. A minha pergunta que fica no ar para você e para mim também é: qual é a nossa posição como filhos de Deus, como pessoas que têm um propósito, como pessoas que sabem o seu propósito, sabem o seu chamado? Qual que é a nossa posição? Você consegue entender? Eu estou te trazendo isso para você entender um pouco disso também. Porque continua sendo o mesmo convite de Deus hoje. O mesmo convite de Deus continua sendo esse hoje. E talvez nós possamos, e muitas vezes, falar: Deus salva, vamos lá naquele grupo de pessoas que não conhecem a Deus e vamos falar do amor de Deus. Mas há um outro grupo de pessoas que causam arrepios na gente, que causam ojeriza, que a gente vê o jornal lá do Brasil, então, que a gente fala: meu Deus, como é que... E a gente fica... É a mãe que mata a filha, que joga a filha do apartamento. Sim, você está entendendo? É a mãe que jogou a filha do apartamento, que fez, sabe, é aquela coisa louca e de repente alguém fala assim: mas você tem que falar de Jesus para ela. E a nossa vontade fala assim: eu quero que essa mulher morra, vá para o inferno. Eu quero que essa mulher pague o preço que ela fez. Eu quero que ela se perca completamente. Então daí nós começamos a perceber que a gente também às vezes tem raiva do amor de Deus. Parece que Deus não é justo. Parece que Deus não é justo. Que loucura, né, Ramon? Pensando assim. Então, o problema de Jonas não é com Nínive. É com o tipo de Deus que ele serve. Você sabe o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Manuel, você conhece o Deus que você serve? Karina, você conhece o Deus que você serve? Porque o Deus que nós servimos vai falar para mim e para você: é até a última consequência. É até o final. E é em favor daqueles que eu colocar diante de você, e não da sua escolha de quem você vai ou não vai abençoar, de quem você vai ou não vai falar. Você entende isso? Porque isso vai gerar uma guerra dentro de nós. Porque nós analisamos aquilo pautado em cima de valores. Que valores são esses? Não são os valores do Senhor, são os nossos valores. Então nós decidimos quem é merecedor e quem não é merecedor a partir dos nossos valores. Lembra que nós falamos lá atrás, uns 3 ou 4 semanas atrás, que Deus é aquele que quer mudar o nosso caráter? E você lembra o que é caráter? Nós explicamos que caráter é a reunião de valores. É aquilo que você, Milena, alcançou dentro de toda a sua vida, os valores que você tem hoje. Valores que você recebeu da sua mãe, do seu pai, dos amigos de trabalho, sabe? Cada coisa que você foi recebendo e que hoje forma a Milena. E aí quando você encontra com esse Senhor Jesus, a primeira coisa que ele quer trabalhar é onde? No nosso caráter. Porque ele vai olhar para você, Rosiane, e ele vai falar assim: são bons valores, mas eu tenho algo para você. E aí pronto, daí por diante, quando nós começamos a ouvir a voz do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nós, sem a necessidade de alguém falar para mim o que é certo e o que é errado, nós começamos a ser confrontados pelo Espírito Santo de Deus dizendo: isso aí está certo,
O que você está fazendo aqui agora está legal? É isso mesmo que você quer? O que ele está fazendo? Construindo valores. E através desses valores que nós vamos recebendo de Deus, nós vamos percebendo que aquilo que eu recebi durante a minha vida inteira não era tão certo quanto eu pensava. Daí acontece a sua transformação. Que entra aquela palavra que a gente tanto ouve, né? Ou eu tanto ouvi na minha vida, que é o metanoia. Que significa mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mentalidade. A gente vai começando a ligar os pontos e perceber essa diferença. Então, o Deus que nós servimos, para que nós possamos conhecer a esse Deus que nós servimos, nós precisamos estar junto dele para que os seus valores sejam agora os meus valores. Amém? Porque senão nós vamos esbarrar na nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela é totalmente falha. Então, a graça começa onde termina o controle da religião. A graça começa onde termina o nosso controle. Isso falando da extensão do amor de Deus que passa por mim para outras vidas. Amém? Por exemplo, nesse caso, Deus é gracioso com Nínive. Amém? Deus tem graça de Nínive. Deus ama esse lugar, Deus ama essas pessoas. Judeus ou não judeus. Deus ama. Mas a graça de Deus, ela passa pelas nossas vidas em direção a outros. Deu para entender isso? Por isso que eu coloquei e eu escrevi que a graça começa onde termina o controle. Porque, por exemplo, Deus falou, vai a Nínive. Vai a Nínive. O coração de Deus, em todo momento, era cheio de graça por quem? Por Nínive. Amém? Tá dando para entender isso? E agora, então, aquele profeta, aquele homem olha e sabe qual que é o coração de Deus, sabe qual que é a vontade de Deus, o desejo de Deus, ele sente isso, ele está dizendo, eu vou lá pregar a desgraça para aquele povo, eu vou lá falar da destruição daquele povo, mas eu sei que vai acontecer, porque a graça de Deus vai alcançar esse povo, Deus vai mudar isso e vai alcançar esse povo. Então, eu não vou para lá. Ele quer que eu vá para a direita, então eu vou para a esquerda. Ele quer que eu vá para Nínive, então eu vou para Tarsis. A graça de Deus não estava sendo ainda manifesta a Nínive, porque ainda havia um homem no controle. Tá dando para entender? Não estou dizendo que com isso que Deus não pode alcançar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Eu só estou dizendo que o prazer de Deus é fazer com que você, Rosilane, seja uma extensão do amor de Deus onde você estiver. Para quem Ele quiser e não quem estiver dentro do seu radar de merecimento. Amém? Então, cada um de nós é um ponto desse amor de Deus para quem Ele quiser, Ziane, e não para quem você acha que merece. Eu estou falando aqui porque é muito fácil eu falar. Sim, eu estou falando aqui porque é muito fácil eu falar. Mas coisas menores que isso, tem pessoas que a gente se desentendeu, tratou a gente mal, a gente fala assim, olha, não quero o mal dele não, mas ele lá e eu aqui. Em outras palavras, estou dizendo assim, que se dane você, se ferre, se dane e eu vou tocar minha vida aqui. Tá dando para entender, gente? É bom? Esse assuntozinho assim é bom para mexer com a gente, para ver que nós não somos tudo aquilo que a gente pensa que a gente é. Nós não somos. Nós precisamos de Deus, da misericórdia de Deus. Né? Então, deu para entender essa frase que eu escrevi? A graça começa onde termina o controle.
E eu, só para fechar esse ponto aqui, eu escrevi: toda vez que Deus age fora da nossa lógica, a nossa fé é testada. Toda vez que Deus age fora da nossa lógica, a nossa fé é testada. Se pudéssemos, nós queríamos domesticar Deus. Eu estava lá na terra do Manuel e ouvi rádio em português. Muito tempo que eu não ouvia. E lá tava, na hora que estava chegando, né? Na hora que estava chegando, aí tinha uma propaganda de um pregador, não vou falar o nome, que é conhecido no Brasil. E ele estava convidando para um culto, não sei se era uma sexta, um domingo, não sei o que, tal, da cura milagrosa. O culto da cura milagrosa. E aí você faz um marketing em cima do culto da cura milagrosa. Ou seja, agora Deus vai ter que ir lá e Ele vai ter que curar. Por quê? Porque eu marquei na minha agenda que Deus vai ter que curar. Como se Deus não pudesse curar em qualquer lugar, em qualquer tempo, mas a gente quer domesticar, a gente quer fazer. E assim a gente traz para a nossa vida e a gente quer fazer da mesma forma. Muitas vezes a gente traça planos, nós traçamos planos, queremos alcançar metas, objetivos e pedimos para Deus abençoar. Sim ou não? Não é uma praxe isso? Só que os planos vêm de quem? De Deus. E olha que coisa interessante que eu sempre falo aqui. E o que vem de Deus já está abençoado. Então você pedir para Deus abençoar alguma coisa que Ele já te deu e já está fazendo, que você está no caminho, torna-se um pouco até redundante. Mas a prática nossa é tentar colocar Deus nos nossos planos. Não é eu tentar me ajustar, não é eu tentar ler, orar, tentar ouvir o Espírito de Deus, sabe? Períodos de pausa, de solitude, de falar com Deus. Deus me ajuda na minha vida. Senhor, me direciona. Qual que é a minha vocação? Qual que é o meu chamado? Onde que eu vou trabalhar bem? Onde que eu me encaixo bem? Senhor, qual é a pessoa que vai estar do meu lado? Senhor, isso, Senhor, aquilo. Para tudo, exatamente tudo. E aí a gente vai começar a perceber que Deus começa a dar direção à nossa vida. As coisas começam a acontecer. E coisas que você talvez não esperava que pudesse acontecer, começam a acontecer. E aí você tem a convicção de que vai dar certo. Porque você não quis trazer Deus à coleira para abençoar o seu plano. Mas pelo contrário, de forma voluntariosa, você se colocou debaixo da potente mão de Deus, do amor de Deus, e dessa forma Ele começa a realizar sobre as nossas vidas. Então, toda vez que Deus age fora do nosso controle, da nossa lógica, sim, a nossa fé é testada. Por que ela é testada? Porque ela precisa falhar. Ela precisa falhar. Por que ela precisa falhar? Para saber que erramos e precisamos voltar ao caminho. Está me vindo aqui à mente... E eu escrevi isso até no livrozinho que eu escrevi, esse como exemplo, que foi a primeira vez que eu fui pregar. Foi a primeira vez que eu fui ministrar. Eu era líder dos adolescentes já, e dirigi o louvor na igreja. E aí o pastor, na época, ele falou assim: Léo, você aceita um desafio? Eu falei: aceito. Ele falou assim: então eu quero convidar você a você trazer uma mensagem no domingo de manhã para a igreja. E aí eu ouvi aquilo, eu falei assim, tá aceito. Domingo de manhã a igreja era lotada. Era o culto que mais enchia. Só que ele me deu tipo assim, uns 2 meses de antecedência. Eu não estava acostumado a... Desculpa, eu não era nem líder de adolescente. Eu não pregava ainda nada. Eu não era líder de adolescente nada. E ele me deu uns 2 meses. Então 2 meses antes, cara... Eu peguei a Bíblia, eu comia a Bíblia. Comia, pá. E eu lembro a mensagem até hoje. Aquele que quiser me seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Essa foi a mensagem.
Só que buscando e jejuando e orando, escrevendo, e aí a coisa começou a acontecer. Realmente o Espírito de Deus começou a trazer mensagem que eu tinha que falar com a igreja. E com muito medo, o pessoal pregava lá 45 minutos, aí o que eu fiz? Eu comecei a escrever, e eu comecei a ver que estava ficando muito bom. Eu comecei a falar assim, tá ficando bom esse negócio. E aí eu ia gente, isso é verdade, eu ia pra sala de casa e botava a Bíblia treinando como é que eu ia pregar. E eu ficava lá na sala, às vezes falando 1 hora. 1 hora. Com as anotações, todo dia escrevia, até que chegou o dia. E quando chegou o dia, o pastor Duarte falou assim, e aí menino? Ele chamou todo mundo de menino e menina. E aí menino, você tá pronto? Tá tudo bem? Tá legal? Eu falei assim, tá tudo bem sim, pastor Duarte. E só uma pergunta, quanto tempo que eu vou ter para pregar? Aí ele falou assim, olha, começou a primeira vez, eu separei aqui uns 30 minutos. Aí eu falei para ele assim, vai dar tempo não. Primeira vez, Marco, eu ia pregar. Vai dar tempo não, eu preciso de pelo menos 1 hora. Ninguém pregava 1 hora. Deus já tinha pulado fora do barco há muito tempo. Sabe o que é? Já estava tudo na minha lógica. O esboço começou a ser preparado por Deus, mas depois eu tomei da mão de Deus e falei assim, agora é comigo. Segura tua onda aí que agora eu já sei por qual é o caminho. Você já me deu a ideia. E fui pregar. E entrei no gabinete com o pastor Duarte, ele orou. E fui pregar. Quando eu cheguei lá, em frente ao púlpito, já tinha acabado o louvor, e aquela igreja lotada, eu olhei e sumiu tudo da mente. Sumiu tudo. Uma pregação aqui em casa durou 1 hora. Gente, diante de Deus, eu acho que eu falei no máximo uns 5 minutos, 6 minutos. Uma pregação que durou 2 meses para ser preparada. E aí, eu lembro, gente, que humilhação. Que humilhação. E olha que coisa interessante, porque eu via na igreja, na minha frente, gente assim, ó, tipo assim, intercedendo por mim, e tinha gente assim, ó, torcendo assim, rindo do meu fracasso ali, né? E aí eu falei, pastor, acabou. Aí ele veio, me deu um abraço aqui e terminou o culto. E antes de terminar o culto, eu lembro que eu estava... Exatamente, eu estava sem bateria. Eu estava sem bateria nenhuma. E aí ele me abraçou, ele me abraçou aqui. Quando ele me abraçou aqui, eu comecei a falar com Deus duramente. Eu comecei a falar com Deus duramente. Falei, por que o Senhor me deixou... Aqui. Por que o Senhor me deixou passar por isso? Por que o Senhor me deixou passar essa vergonha? Eu me preparei, o Senhor sabe que eu me preparei, isso aconteceu, blá, 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 aquela coisa toda. E o pastor Duarte aqui falando com a igreja, depois orando, aí ele tirou o microfone e ele falou aqui no meu ouvido, não fica assim com Deus não, porque a culpa não é dele. Eita glória. Aí eu fiquei assim, gelei, aí entrei pro gabinete, saía do altar, entrei pro gabinete chorando e o pastor Duarte entrou atrás de mim fazendo o quê? Sorrindo. E eu cheguei no gabinete e falei assim, o senhor ainda consegue sorrir? Olha o que aconteceu. Aí ele falou exatamente comigo, Léo, imagina se você tivesse pregado muito bem essa mensagem. Você nunca mais dependeria de Deus para preparar uma mensagem para levar para a igreja. E naquele momento eu entendi tudo. Eu entendi que eu tinha abandonado Deus e tinha tentado domesticar Deus aos meus planos. Naquele mesmo momento, o pastor Duarte falou, você aceita um novo desafio de pregar novamente? E eu falei, meu Deus, já tinha acabado de passar uma vergonha. E ele falou assim, só que agora é semana que vem. Eu falei, eu aceito. E aí o texto foi, exaltou-se Uzias o seu coração para sua própria ruína. E eu fui pregar na semana seguinte todo o meu erro, tudo que eu tinha feito. Você entende? Esse exemplo grandão aqui é só para dizer isso. Toda vez que Deus age fora da nossa lógica, a nossa fé é testada. Nossa fé muitas vezes precisa ser quebrada porque estamos colocando a fé no lugar errado. Nós precisamos muitas vezes ser moído.
passar pela moenda. Porque é só ali, Milena, que a gente vai aprender qual é a direção de Deus. Amém?